Imagina a situação. Uma única folha de uma linda flor rosa cai na boca do seu filho e 4 horas depois você está no pronto-socorro lutando pela vida dele. Ou aquela trepadeira que parecia tão tropical no Instagram engole completamente sua casa e custa R$ 15.000 para remover. Hoje vou revelar as 15 plantas que são verdadeiras terroristas de jardim no Brasil. Plantas que 90% dos viveiros ainda vendem como se fossem doces. Fique até o número 1, porque se você tem isso em casa agora, precisa arrancar isso hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, clique agora mesmo no botão de inscrição e no sininho, porque aqui só falamos de jardinagem de verdade, nada de contos de fadas. Eu já perdi 3 jardins inteiros e dezenas de milhares de reais por causa das plantas que vou mostrar a vocês. Hoje vamos listar as 15 plantas que você nunca deve plantar no Brasil, mesmo que seu vizinho, sua avó ou algum influenciador famoso jure que elas são incríveis. Estamos trazendo provas concretas, fotos que seguidores me enviaram, notícias e até plantas que já são proibidas em alguns estados brasileiros. E não, hortelã não está nessa lista. Todo mundo já conhece hortelã. Essas são muito piores. Vamos começar pelo número 15. 15. Alamanda. A alamanda, também conhecida como alamanda amarela, é uma bela trepadeira florida com flores de um amarelo vibrante, mas pode se tornar uma praga no jardim. Essa planta pode parecer inofensiva à primeira vista, mas tem um crescimento rápido e se espalha facilmente por sementes ou estacas. É uma planta altamente invasiva, especialmente em áreas tropicais como o Brasil, onde compete agressivamente com as espécies nativas. A alamanda vai tomar conta dos canteiros de flores e em jardins, muitas vezes sufocando plantas menores e vegetação nativa. Seu crescimento rápido pode bloquear a luz solar e sufocar outras plantas, deixando seu jardim com aparência desleixada e difícil de manter. Em alguns casos, pode até danificar cercas ou treliças se não for controlada. Se você começar a notar aglomerados de flores amarelas em locais onde não plantou ou pequenos brotos surgindo longe da trepadeira original, é sinal de que ela está se espalhando descontroladamente. Fique de olho nas áreas onde a alamanda foi plantada e verifique se há mudas isoladas em espaços próximos. Se encontrar lamanda no seu jardim, é crucial agir rapidamente. Pode a planta regularmente para evitar que se espalhe demais. Ao removê-la, certifique-se de descartar as estacas corretamente, pois a planta pode criar raízes a partir de pequenos fragmentos. Considere substituí-la por trepadeiras menos invasivas, como a Passiflora espécies, que também podem proporcionar flores vibrantes sem sobrecarregar o espaço. 14. Espada de São Jorge. A espada de São Jorge, também conhecida como espada de São Jorge ou língua de sogra, é uma planta ornamental popular em muitos jardins. Embora seja ótima para ambientes internos, ela pode se espalhar rapidamente quando plantada ao ar livre em climas tropicais. O forte sistema radicular e a tolerância a diversas condições tornam a planta resistente, mas também permitem que ela supere espécies mais delicadas, transformando-a em uma invasora indesejada. Quando cultivada ao ar livre, a espada de São Jorge pode se espalhar por meio de seus rizomas e pequenos brotos, ocupando rapidamente grandes áreas do seu jardim. Suas folhas rígidas e eretas e seu padrão de crescimento agressivo podem ofuscar plantas menores, e é difícil contê-la depois que comece a se espalhar. Se não for controlada, pode dominar os canteiros, deixando-os com uma aparência desordenada e descuidada. Fique atento se as raízes da planta estão se espalhando além da área de plantio original. Se você notar novos brotos surgindo em vários pontos do seu jardim, é hora de agir e impedir que ela se espalhe ainda mais. 13. Bougainvillea. A buganvília, ou primavera, é conhecida por suas brácteas vibrantes e coloridas, mas também é uma das plantas mais invasivas em jardins tropicais e subtropicais.
Essa planta pode parecer bonita, mas seu rápido crescimento e ramos espinhosos podem transformá-la rapidamente em um pesadelo para o jardim. Ela costuma se espalhar agressivamente por meio de estacas e sementes, e seus ramos lenhosos podem danificar cercas, muros e outras estruturas. A buganvília pode dominar canteiros de flores e arbustos, tornando-se rapidamente um problema de manutenção. Os espinhos afiados da planta podem danificar estruturas próximas, enquanto seus ramos podem se enroscar em outras plantas, puxando-as para baixo e bloqueando a luz solar. Seu crescimento agressivo também pode levar a má circulação de ar ao redor de outras plantas, favorecendo o desenvolvimento de pragas e doenças fúngicas. Fique de olho nos ramos e galhos da sua buganvília. Se você perceber que estão se espalhando descontroladamente e pendendo sobre muros ou cercas, é hora de podar. Observe também se surgem novos brotos ou ramos em locais onde a planta não foi originalmente plantada. Mostre uma foto de uma buganvília tomando conta de uma estrutura de jardim, com seus ramos se espalhando por cercas e sufocando plantas próximas. Destaque os espinhos e o crescimento emaranhado que dificultam seu controle. Poda regular é essencial para manter a buganvília sob controle. Remova quaisquer ramos longos e certifique-se de que não criem raízes em outras partes do jardim. Se você procura uma planta com flores semelhante, mas com crescimento menos agressivo, considere plantar jacarandá ou hibisco, que podem adicionar cor sem serem invasivos. 12. Leucena. A leucena, muitas vezes considerada uma árvore de crescimento rápido, pode parecer uma escolha ideal para criar sombra ou enriquecer o solo com nitrogênio. Mas o que muitos não percebem é que essa planta é altamente invasiva, especialmente em jardins tropicais. Embora possa parecer inofensiva à primeira vista, a leucena se espalha agressivamente e pode facilmente superar outras plantas no jardim. Seu rápido crescimento não se limita apenas ao tronco e às folhas. Ela produz sementes grandes, semelhantes a vagens, que podem viajar grandes distâncias, garantindo sua dominância no jardim. As raízes se espalham profundamente e amplamente, ocupando uma área significativa e formam aglomerados densos que dificultam a sobrevivência de outras plantas. Se você plantar leucena, prepare-se para que ela domine rapidamente seus canteiros ou jardinhos. Ela é conhecida por sufocar plantas próximas, roubar nutrientes e criar uma bagunça incontrolável. O belo espaço aberto que você imaginou passa a ser dominado por essa árvore agressiva, e controlar sua propagação se torna um trabalho em tempo integral. Fique atento a sinais como novas mudas surgindo longe do local original do plantio, ou mesmo pequenos rebentos aparecendo ao longo das raízes. Se você notar que a leucena está se espalhando além do espaço pretendido, é hora de agir antes que ela se torne uma força avassaladora em seu jardim. Se você já tem leucena no seu jardim, é crucial removê-la corretamente. Comece podando a árvore regularmente para evitar que ela floresça e espalhe suas sementes. Desenterre as raízes com cuidado para que elas não brotem novamente e descarte-as de forma segura. Como uma alternativa mais segura, tente plantar árvores nativas ou plantas de sombra de crescimento lento, como o cedro nativo. Eles produzem sombra sem serem invasivos. 11. Pluméria. A pluméria, também conhecida como jasmim-manga, é inegavelmente bela, com suas flores vibrantes e perfumadas que exalam um aroma doce e tropical. Não é à toa que é uma das favoritas em muitos jardins. Mas por trás de sua bela aparência esconde-se uma planta que pode rapidamente se tornar uma visitante indesejada em seu espaço. Embora seja frequentemente vista como uma planta de baixa manutenção, a pluméria pode se espalhar agressivamente se não for controlada. Apesar de seu crescimento parecer moderado a princípio, a tendência dessa planta de emitir ramos longos e extensivos pode causar problemas.
Esses ramos tendem a crescer em todas as direções, ocupando mais espaço do que o esperado e sufocando plantas ou flores menores. Se você decidir cultivar uma pluméria, prepare-se para seu rápido crescimento. Com o tempo, seus galhos sombrearão as plantas próximas, bloqueando a luz solar e dificultando seu crescimento. O que antes parecia uma planta pequena e fácil de cuidar, pode logo se transformar em um arbusto grande e extensivo que toma conta dos seus canteiros. Sua capacidade de espalhar as raízes e emitir novos brotos torna seu manejo difícil sem podas constantes. Fique atento a novos brotos que surgem da base ou de qualquer área fora da zona de plantio original. Se você notar galhos longos e desordenados que se estendem para os canteiros vizinhos ou cobrem outras plantas, é hora de podá-los e restaurar a ordem no seu jardim. A pluméria pode ser podada regularmente para controlar seu crescimento. Se precisar removê-la, comece cortando os galhos e retirando as raízes com cuidado. Considere substituí-la por uma planta menor e menos invasiva, como um hibisco ou mesmo um arbusto florido nativo, que oferece beleza semelhante sem a propagação desenfreada. 10. Coroa de espinhos, Euphorbia mili. A coroa de espinhos, também conhecida como Euphorbia mili, pode parecer a escolha ideal para um jardim de baixa manutenção. Com suas flores vistosas e brilhantes e sua capacidade de prosperar em condições quentes e secas, é fácil entender por que as pessoas a plantam. Mas essa beleza espinhosa esconde um lado mais sinistro. Embora não possa se espalhar tão rapidamente quanto outras plantas, a coroa de espinhos pode se tornar problemática devido ao seu crescimento implacável através de caules grossos e lenhosos. A planta produz brotos vegetativos e floríferos que podem rapidamente sufocar outras plantas. Uma vez plantada, seus ramos espinhosos começam a se entrelaçar pelo jardim, muitas vezes dominando as plantas vizinhas e sufocando-as no processo. É difícil de conter e seu crescimento agressivo pode transformar rapidamente um jardim bem cuidado numa selva de espinhos. Cultivar a coroa de espinhos no seu jardim pode rapidamente se transformar em um pesadelo de manutenção. Seus espinhos afiados dificultam o manuseio sem se machucar e seu padrão de crescimento pode perturbar o equilíbrio natural do seu jardim. Em pouco tempo, ela criará uma emaranhada bagunça que bloqueia a luz para outras plantas e cria um caos desagradável no que antes era um jardim bem cuidado. Fique atento a novos brotos ou ramos que comecem a se espalhar além da base da planta original. Se você vir ramos longos e espinhosos se aproximando das plantas vizinhas, é um sinal claro de que essa planta está se espalhando demais. Para remover a coroa de espinhos com segurança, use luvas grossas e tesouras de poda para aparar os galhos cuidadosamente. Certifique-se de descartar os galhos cortados para evitar que a planta volte a crescer acidentalmente. Considere substituí-la por uma opção mais segura e menos invasiva, como um jasmim compacto ou uma buganvília, que ainda podem oferecer flores vibrantes sem o crescimento agressivo e os espinhos. 9. Dieffenbachia, comigo ninguém pode. A Dieffenbachia, também conhecida como comigo ninguém pode, é uma planta ornamental popular com folhas grandes e de padrões marcantes. É frequentemente escolhida por sua beleza e capacidade de prosperar em condições de pouca luz. Mas não se deixe enganar pela sua aparência, ela pode se tornar um problema sério se plantada no seu jardim. Essa planta pode parecer inofensiva, mas se espalha rapidamente e pode facilmente competir com outras plantas. O crescimento vigoroso dos caules e folhas da Dieffenbachia significa que ela pode facilmente sombrear plantas menores, sufocando-as e privando-as de luz solar. Ela prospera em jardins tropicais, onde pode rapidamente tomar conta dos espaços e se tornar difícil de controlar. Se você cultivar Dieffenbachia, espere que ela domine rapidamente seus canteiros ou cantos do jardim. Seus espinhos largos podem bloquear a luz solar, impedindo que ela chegue a outras plantas, e seu rápido crescimento exige podas constantes para evitar que se espalhe demais. Fique atento ao rápido crescimento das folhas e aos caules que invadem os espaços vizinhos.
Se você notar que suas outras plantas estão começando a perder espaço ou luz solar, é a hora de agir e podar a Dieffenbachia. Para remover a Dieffenbachia, comece cortando os caules principais e desenterrando as raízes com cuidado. Certifique-se de descartar os pedaços cortados para evitar que brotem novamente. Se você deseja uma estética semelhante, mas sem o caráter invasivo, experimente plantar hostas ou lírios da paz, que oferecem folhagem exuberante sem o crescimento agressivo. 8. Poinsettia. A poinsettia, ou bico de papagaio, é mais comumente associada à época natalina, com sua folhagem verde e vermelha vibrante. Embora seja uma planta festiva popular, pode rapidamente se tornar um problema no seu jardim, especialmente se plantado ao ar livre em climas quentes. Embora a poinsettia possa parecer uma planta inofensiva, ela se espalha facilmente por sementes e estacas. Uma vez estabelecida, pode competir com as plantas vizinhas, crescendo rapidamente e estendendo seus ramos muito além da área de plantio inicial. Seu crescimento não é apenas rápido, mas também denso, levando à superlotação e ao espaço limitado para outras plantas prosperarem. Se você plantar uma poinsettia no seu jardim, ela logo ocupará mais espaço do que o pretendido. Ela pode facilmente sufocar as plantas ao redor, projetando sombra e bloqueando a luz solar, e seus caules grossos e extensos podem sufocar outras plantas no canteiro. Fique atento a sementes ou pequenos brotos que aparecem em outras áreas do jardim. Se você notar o surgimento de novas plantas de poinsettia onde não deveriam estar, é sinal de que essa planta está se espalhando além dos limites permitidos. Para controlar a poinsettia, corte seus caules regularmente para evitar que se espalhe. Ao removê-la, certifique-se de desenterrar completamente o sistema radicular para evitar que volte a crescer. Considere substituí-la por plantas floríferas menores e menos invasivas, como calêndulas ou gerânios, que oferecem cor sem dominar o jardim. 7. Azaleia. As azaleias, conhecidas por suas flores vibrantes e vistosas, são as favoritas em muitos jardins. Mas, embora sejam frequentemente admiradas por sua beleza, podem se tornar um problema em certos climas. Essa planta pode parecer inofensiva, mas as azaleias se espalham agressivamente em alguns ambientes, principalmente em jardins tropicais e úmidos. Elas podem rapidamente tomar conta de espaços no jardim, sufocando outras plantas e causando uma diminuição na biodiversidade. Seus sistemas radiculares densos e ramos extensos dificultam a sobrevivência de outras plantas ao seu lado. Se você cultivar azaleias no seu jardim, espere que elas dominem os canteiros e bordaduras. Elas frequentemente competem com plantas menores por luz solar, água e nutrientes, deixando o espaço ao redor árido e difícil de manter. Fique atento às raízes e aos galhos da planta, pois eles podem se espalhar para além da área de plantio original. Se você começar a notar novos brotos de azaleia surgindo em lugares onde ela não estava originalmente plantada, é hora de podá-la. Para remover as azaleias, desenterre a planta inteira, incluindo o sistema radicular, e certifique-se de descartar todos os pedaços adequadamente, para evitar que ela volte a crescer. Se você procura um arbusto florido mais fácil de cuidar, considere plantar camélias ou gerânios, que oferecem flores lindas sem se espalharem de forma agressiva. 6. Copo de leite. O copo de leite, também conhecido como lírio de cálice, é uma planta ornamental deslumbrante, frequentemente escolhida por suas elegantes flores brancas e folhas verde brilhantes. É perfeito para criar um ponto focal atraente em jardins. No entanto, não se deixe enganar por sua beleza. Esta planta pode rapidamente se tornar problemática. Embora possa parecer controlável a princípio, o copo de leite se espalha vigorosamente por meio de suas raízes tuberosas e logo pode tomar conta do seu canteiro. Ele prospera em solo úmido e bem drenado, o que significa que pode se espalhar rapidamente para áreas próximas, sufocando outras plantas e ocupando todo o espaço do jardim.
Se você cultivar lírios de cálice, perceberá que eles se espalham mais rápido do que o esperado. A planta rapidamente preencherá os canteiros, sufocando outras plantas que talvez não consigam competir por recursos. Seu rápido crescimento pode levar à superlotação, dificultando a manutenção de um jardim saudável e equilibrado. Fique atento à multiplicação e ao espalhamento dos tubérculos pelo seu jardim. Se você notar o surgimento de cada vez mais lírios de cálice em locais onde não foram plantados originalmente, é hora de podá-los e controlar sua propagação. Para controlar o crescimento do copo de leite, desenterre os tubérculos regularmente e divida-os para manter a planta sob controle. Se preferir, uma alternativa mais controlada, considere plantar íris ou lírios de um dia, que oferecem flores vibrantes e são fáceis de cuidar. 5. Oleandro. A oleandro, também conhecida como espirradeira, é um arbusto resistente, famoso por suas belas e perfumadas flores. Embora suas cores vibrantes possam te atrair, essa planta pode ser perigosa se não for controlada adequadamente. Embora a oleandro seja bonita, ela é altamente tóxica e se espalha agressivamente em climas tropicais e subtropicais. Pode facilmente tomar conta de um jardim, expulsando plantas nativas e criando um ambiente perigoso para animais de estimação e crianças devido às suas propriedades tóxicas. A planta produz sementes que podem viajar longas distâncias, permitindo que ela se espalhe muito além da área onde foi plantada originalmente. Se você plantar oleandro, ele crescerá rapidamente e se tornará um grande arbusto ou uma pequena árvore, dominando o espaço. O rápido crescimento e a toxicidade da planta a tornam uma escolha arriscada para jardins, especialmente se você tiver crianças pequenas ou animais de estimação. Fique atento às vagens de sementes e aos novos brotos que surgem das raízes da planta. Se você notar crescimento em locais onde ela não estava originalmente plantada, é hora de agir. Para remover a oleandro com segurança, use luvas e roupas de proteção devido à sua toxicidade. Desenterre a planta incluindo as raízes e descarte-a adequadamente. Considere substituí-la por alternativas menos tóxicas, como o viburno ou a plumbago, que oferecem belas flores sem os riscos. 4. Trepadeira mexicana. A trepadeira mexicana, também conhecida como saia de filó ou coralita, é uma trepadeira de crescimento rápido, frequentemente elogiada por suas deslumbrantes flores rosas ou brancas. Embora possa adicionar um toque de cor ao seu jardim, é uma planta extremamente invasiva, que pode rapidamente ficar fora de controle. Embora suas flores sejam belíssimas, a trepadeira mexicana pode se espalhar rapidamente por meio de seus ramos, subindo em cercas, treliças e até mesmo árvores. Seu rápido crescimento dificulta o controle, e antes que você perceba, essa planta pode cobrir jardins inteiros, sufocando plantas menores e dominando tudo em seu caminho. Se você plantar a trepadeira mexicana, espere que ela se espalhe muito além da área de plantio original. Ela tomará conta de cercas, muros e outras plantas, deixando seu jardim superlotado e difícil de cuidar. Fique atento a trepadeiras longas e invasoras que se espalham para outras áreas do seu jardim. Se você perceber que elas estão começando a se alastrar descontroladamente, é hora de podá-las e controlar seu crescimento antes que seja tarde demais. Para controlar a trepadeira mexicana, faça podas regulares e remova quaisquer novos brotos que surgirem das raízes da planta. Se precisar de uma trepadeira florida semelhante, experimente plantar hipomeias ou clematites, que oferecem cores vibrantes sem as mesmas características invasivas. 3. Sinos amarelos. O ipê amarelo de jardim, também conhecido como sino amarelo, é um arbusto ou pequena árvore deslumbrante, famoso por suas vibrantes flores amarelas. Embora seja frequentemente plantado por sua beleza, pode rapidamente se tornar uma planta invasiva em jardins tropicais.
A planta Yellow Bells pode parecer encantadora, mas cresce rápida e agressivamente, espalhando-se frequentemente por meio de suas sementes e raízes. Não demora muito para que ela comece a sufocar as plantas ao redor e a empurrá-las para o lado. Sua tendência a se espalhar agressivamente pode dificultar a manutenção de um jardim organizado e equilibrado. Se você cultivar a planta Yellow Bells, espere que ela rapidamente domine o jardim, cobrindo plantas menores e reduzindo o espaço disponível para outras plantas prosperarem. Ela começará a monopolizar seu canteiro e em pouco tempo você terá uma bagunça desordenada e extensa em suas mãos. Fique atento às cápsulas de sementes. Elas costumam ser o primeiro sinal de que a planta está ficando fora de controle. Se você notar mudas surgindo em outras áreas do seu jardim, é hora de podar e remover o excesso de crescimento. Para controlar a planta Yellow Bells, faça podas regulares, especialmente durante a época de floração, para evitar a produção de sementes. Se você procura uma planta mais fácil de cuidar, considere plantar lantanas ou hibiscos, que oferecem flores coloridas sem serem invasivas. 2. Grama-fonte roxa. A grama ornamental roxa, também conhecida como grama-fonte roxa, é uma gramínea popular, famosa por suas belas plumas com pontas roxas e seu crescimento arqueado. Ela é frequentemente usada para adicionar textura e cor aos jardins, mas também apresenta seus próprios problemas. Embora seja atraente, essa grama é incrivelmente invasiva. Ela se espalha agressivamente por meio de sementes e estolões e, uma vez estabelecida, pode rapidamente tomar conta de jardins. O crescimento denso e o sistema radicular da planta podem competir com as plantas vizinhas, fazendo com que elas morram por falta de luz solar ou nutrientes. Se você plantar capim dos pampas roxo, espere que ele domine seu jardim. Ele rapidamente sufocará outras plantas e transformará seu jardim em um mar de grama, dificultando a manutenção de um jardim diversificado e saudável. Fique atento ao surgimento de novos brotos ou rebentos na base da planta ou a quaisquer sementes sendo espalhadas pelo vento. Se você notar isso, é hora de agir imediatamente e podar a planta. Para controlar a grama ornamental roxa, corte-a todos os anos antes de florescer, para reduzir a dispersão de sementes. Você também pode arrancar a planta completamente e remover todas as raízes para impedir o crescimento. Considere substituí-la por gramíneas não invasoras, como a festuca azul ou gramíneas ornamentais nativas, que são menos agressivas e mais fáceis de manter. 3. Murraia ou jasmim laranja falso. A murraia, ou falso jasmim laranja, é um arbusto fragrante frequentemente plantado por suas lindas flores brancas e aroma doce. Embora embeleze o jardim, possui um lado sombrio que os jardineiros o costumam ignorar. Embora pequena e ornamental, a murraia se espalha rapidamente por seus branchos densos e sistema radicular extenso. Se não for mantida regularmente, pode rapidamente tomar conta de espaços no jardim, sufocando plantas menores e dificultando que elas consigam os nutrientes necessários. Ela é resistente e prospera em diversas condições, o que a torna uma forte concorrente para outras plantas. Se você cultivar murraia, espere que ela domine rapidamente seus canteiros. Ela se espalhará por meio de suas raízes e criará densos emaranhados que bloqueiam a luz solar e impedem que outras plantas floresçam. Fique atento a novos brotos que surgem longe da planta original e se espalham para os canteiros próximos. Se isso acontecer, é hora de podar a planta para impedir que ela se espalhe ainda mais. Para controlar a murraia, pode-a regularmente para evitar que cresça demais. Se precisar removê-la completamente, desenterre as raízes e descarte os galhos cortados para evitar que ela volte a crescer. Substitua-a por plantas como gardênias ou jasmim estrela, que oferecem beleza e fragrância semelhantes, mas sem serem invasivas. Espere, antes de ir, os 3 novos invasores que estão explodindo pelo Brasil agora, em 2025. 1. Duranta erecta, a famosa gueixa ou pombinha. Todo mundo ficou louco por aquelas flores roxas com borda branca e as frutinhas douradas que parecem pequenas joias.
Elas estão por toda parte agora. Centros de jardinagem, Instagram, Stories. Mas o que ninguém te conta é que essa planta é o banquete favorito do psilídeo dos citros e do novo psilídeo da duranta, que chegou ao Brasil nos últimos 3 anos. Esses insetos estão se proliferando em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, dizimando aves nativas, pois elas comem as frutinhas envenenadas e morrem. Recebi fotos de quintais completamente cobertos de pardais e tico-ticos mortos. Cidades como Campinas e Belo Horizonte já estão recomendando a remoção total da planta. Se você tem esse arbusto bonito, está literalmente contribuindo para a morte da fauna brasileira. 2. As infames sementes misteriosas do AliExpress e os pacotes chineses. Você já viu? 100 sementes por R$5, orquídea azul rara, rosa arco-íris gigante, morango preto. As pessoas compram, jogam no quintal e 6 meses depois, metade do Brasil tem uma nova superinvasora que ninguém consegue identificar. Em 2024 e 2025, o Ministério da Agricultura teve que emitir 3 alertas porque sementes vindas da China estão se transformando em trepadeiras e gramíneas agressivas que competem com todas as espécies nativas. Meus seguidores me enviam fotos semanalmente. Plantei as sementes misteriosas e agora minha cerca inteira está coberta por algo que não morre nem com herbicida. Pare de comprar esses pacotes hoje mesmo. Você está apostando na biodiversidade do Brasil pelo preço de um café. 3. Ruellia simplex, a petúnia mexicana. Aquela linda flor azul arroxeada que se espalha como um tapete e fica incrível em plantios maciços. Ela já foi proibida ou está na lista negra em metade dos estados do sudeste dos Estados Unidos e está se alastrando como fogo em Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Uma única planta produz milhares de sementes que flutuam na água, invadem rios, lagos, pântanos e matam toda a vegetação nativa. Em algumas cidades, o Departamento Ambiental está obrigando as pessoas a removê-la e multando os proprietários de terras. Ela é bonita por apenas uma estação, depois se torna o seu pior pesadelo. Se você vir essa planta no seu quintal, arranque-a agora mesmo, antes que ela domine o bairro. Pessoal, falando sério, qual dessas 15, ou até mesmo as bônus, mais chocou vocês? Ou a pergunta mais assustadora: qual delas você ainda tem crescendo no seu jardim neste momento? Deixe o número nos comentários, 15, 5, bônus 3, qualquer um. Eu juro que leio todos os comentários e respondo a quantos eu consigo. Se este vídeo acabou de salvar a sua carteira, seus animais de estimação, seus filhos ou todo o seu quintal, faça-me um favor. Clique no botão gostei para que ele alcance mais pessoas antes que cometam os mesmos erros que eu. Inscreva-se e ative o sininho, porque na próxima quinta-feira vou lançar a versão positiva que todos vocês estavam esperando. As 20 plantas indestrutíveis que prosperam em qualquer clima brasileiro. 0 pragas, 0 problemas e com uma aparência incrível. Você não vai querer perder essa. Agora, vá lá fora, dê uma volta pelo seu quintal e me conte nos comentários o que você encontrar. Estarei esperando. Até o próximo vídeo. Se cuida. Paz!